Bom, olá alunos, hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função de primeiro grau. Hoje nós vamos construir um gráfico, tá? Nós vamos estudando função e a partir da lei da função, tá? Além do gráfico de diagramas, tá? Nós também trabalhamos podemos construir esse gráfico a partir do gráfico do plano cartesiano. Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano, tá? Deixa eu anotar aqui. É o plano cartesiano. Esse plano cartesiano é formado por duas retas. Essas retas crescem infinitamente, onde aqui nós trabalhamos os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Para cá trabalhamos os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Para cima, positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Eu fiz até 6, mas essa reta cresce infinitamente. Para baixo, os valores de y crescem negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, 5 e menos 6. Pronto. O plano cartesiano está completo, quando nós estamos trabalhando com os valores de x nessa direção, são positivos. A partir do eixo 0, tá? Aqui é o ponto 0. Então, 0, 1, 0, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, tá? Então, esse é o eixo central, a origem. E aí, conhecemos o plano cartesiano. Uma coisa que nós podemos saber aqui, o plano cartesiano ele é formado a partir de par ordenada, onde nós precisamos de um par ordenado x, y. É importante lembrar que é sempre primeiro x, tá? Primeiro x, depois o y. Esses eixos aqui eles têm nomes específicos, tá? Nós chamamos esse eixo aqui de abscissa, chamamos esse eixo aqui de ordenada, ou eixo x e eixo y. E devemos lembrar que isso aqui, o x é sempre primeiro, tá? Então, por exemplo, dado um valor 2 e 3, eu vou pegar o ponto 2, que é do x, ó, x é ponto 2, e vou ligar até o ponto 3. E aqui eu marco a coordenada. Como é que nós vamos trabalhar agora com função a partir disso? A função, existe uma lei que rege a função, não é isso? Então, se eu tenho a lei da função e eu quero construir o gráfico no plano cartesiano, eu vou fazer o gráfico e vou fazer uma substituição de valores. Então, é importante nós calcularmos duas coisas importantes, são verificar o ponto zero, ou seja, sempre calcular o f de zero, que aí nós estamos verificando onde o x foi zero, e se possível calcular o f de x igual a zero, tá? Ou seja, encontrar onde o gráfico toca o eixo x e onde toca o eixo y. Então vamos verificar o seguinte. É importante, é bom também quando na construção, como eu vou construir isso aqui, eu posso escolher os pontos que eu quiser. No entanto, eu sempre indico que construa valores próximos de zero, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, e valores positivos e negativos, tá? Facilita a construção do gráfico no nosso plano cartesiano. Então, primeiro eu vou calcular o f de zero, tá? Esses aqui foram dicas. F de zero. Então, fica 2 vezes 0 mais 2. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 2, 2. Vou calcular o f de 1. No f de 1 nós temos 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 2 dá 4. Vou calcular o f de menos 1. É 2 vezes menos 1 mais 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2.
Menos 2 mais 2 vai dar 0. Vou calcular o f de 2. 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2 dá 6. E o f de menos 2 vai dar 2 vezes menos 2 mais 2. Isso aqui vai dar menos 4, tá? Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 2, que vai dar menos 2. Então, eu vou pegar esses valores aqui e vou colocar como pares ordenados. Então, deixa eu fazer aqui do lado. Quando eu trabalhei com o valor 0, x igual a 0, eu encontrei o valor 2. Quando eu trabalhei com x igual a 1, eu encontrei o valor 4. Quando eu trabalhei com o valor menos 1, eu encontrei o valor 0. Quando eu trabalhei com o valor 2, o resultado foi 6. E quando eu trabalhei com o valor menos 2, o resultado foi menos 2. Bom, veja que eu fiz a escolha dos valores próximos a 0, incluindo o 0. O f de x, aqui é o nosso, onde nós estamos substituindo x, é o ponto para x, o seu resultado, que nós também podemos dizer que isso aqui é o y, né? Ó, y não é a mesma coisa, então, só que aí o y não, aqui eu consigo visualizar quem eu estou aplicando, tá? No y não, eu tenho que aplicar direto. Mas é a mesma, eles são a mesma coisa. Então y é igual a isso, ó. Isso é igual a esse que resultou nisso. Então estão todos iguais. Y é igual a 2. Então agora eu vou construir o nosso num plano cartesiano, certo? Bom, o primeiro ponto foi o valor 0,2. X é 0. Então se x é 0, y deu 2. x0, y2. Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto foi x1, y4. O x foi 1, o y foi 4. O meu segundo ponto foi o menos 1. Quando eu calculei o menos 1, o resultado que eu encontrei foi 0. Então, o x é menos 1, o y está aqui no 0, né? Então, menos 1. Quando eu calculo o f de 2, o resultado encontrado foi 6. Então, o f de 2 encontramos o valor 6. Quando eu calculo o valor menos 2, o valor encontrado também foi menos 2. Bom, eu tenho uma coordenadas de pontos aqui. Bom, observando, eu vejo que esses pontos eles formam uma reta. Tá? E aqui está traçado o meu plano, o meu gráfico do meu plano cartesiano. Nós estamos trabalhando do primeiro grau, porque o nosso x aqui é grau 1. O gráfico de primeiro grau será sempre uma reta, tá? Então, ó, toda vez que nós estamos calculando termos de primeiro grau, nós temos sempre uma reta, certo?